Pessoal, boa tarde. Bem-vindos à nossa quarta e última live do mês da mulher aqui no Chez Juliá, com a nossa convidada especial, a Gisele Monteiro, que é terapeuta ortomolecular e nutricionista funcional. Então, nas nossas lives anteriores, só recapitulando, né? Na primeira live, a gente explicou um pouco o que é terapia ortomolecular, né? O que a Gi faz, como é que ela ajuda os pacientes dela. E me ajudou, inclusive, né? Na segunda live, então, a gente falou sobre bem-estar físico e mental em tempos de pandemia, então hábitos saudáveis pra gente manter nesse período. Oi, Maria! Oi, Marina! Bem-vindos, pessoal. Eu vou usar esse outro celular aqui para ver as suas mensagens mais perto, porque esse celular tá um pouco longe, eu não enxergo muito bem. Então, nas lives passadas, e na live anterior, a gente falou sobre os alimentos intoxicantes. Então, o que a gente costuma consumir no nosso dia a dia que pesa muito para nossa saúde, né? Tanto física quanto mental. Foi incrível a live passada, aliás, pessoal. Tá no meu IGTV, tá no IGTV da Gi, e logo mais estará no YouTube para vocês assistirem também. Então não tem desculpa, hein, que se perdeu, pode procurar em qualquer um desses lugares que você consegue assistir. E aí a live de hoje, então, a última mais esperada, o assunto é o que comer, então, para melhorar a nossa imunidade, a nossa saúde e a nossa pele, a nossa longevidade, tudo isso, né? Em tempos de pandemia também. E, na verdade, não sempre, só né? em tempos de Então, na verdade, sempre. São hábitos alimentares saudáveis para a vida. Então, quer falar hoje? Oi, olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos e foi um prazer estar com vocês e vai ser um prazer hoje mais essa live tão esperada, né? Tão desejada. Olha só, a Maria falou uma coisa muito legal. Ela falou que a pele dela já melhorou bastante com o skincare e agora quer melhorar de dentro pra fora também. Que legal, Maria. Nossa, tô muito feliz que você está acompanhando o nosso conteúdo, as nossas lives e que tá te ajudando. Nossa, significa muito pra mim e pra Gi. Sim, Né? nossa, a resposta de vocês, né, o retorno que vocês nos dão mostra que a gente está realmente no caminho certo, mostra que a gente está conseguindo passar o recado e vocês estão recebendo e aplicando no dia a dia, na vida e estão se beneficiando. Sim, então a gente vai dar 2 minutinhos aqui para vocês chamarem aqui nesse aviãozinho de papel que tem do lado de baixo da direita, nesse botão, você aperta nesse botão e chama para essa live os seus amigos que precisam melhorar a alimentação ou que estão com alguma dificuldade de saúde, com alguma dificuldade de pele ou que estão com medo do Covid e querem melhorar a imunidade nesse tempo complicado que a gente está vivendo. Querem manter a imunidade assim ao máximo. Isso, saúde. A gente vai dar isso, que a gente vai dar todas as dicas aqui hoje. E, inclusive, todas as perguntas que vocês fizeram pra gente sobre alimentação, a gente vai responder nessa live de hoje. Então, o que fazer, né? As perguntas envolvem suplementação, envolvem como conseguir colocar esses hábitos alimentares na sua vida. Então, tem perguntas muito legais vindo por aí, que a gente vai responder pra gente. Então, fiquem até o final, viu, gente? E já passou 2 minutinhos, será? Já convidaram seus amigos, gente? A família também, gente, avós, pais, quem pessoas de risco, de grupo de risco. Todo mundo pode se beneficiar dessa live de hoje, porque tudo alimentação, são hábitos saudáveis, naturais, e assim, não são o que a gente vê na revista Fitness. A Gi tem uma outra visão de alimentação que ela vai compartilhar aqui com a gente hoje. É isso aí. Então agora a gente já deu uns 2 minutinhos aqui. A gente vai começar. A Gi vai começar falando então um pouco sobre como as pessoas, provavelmente a maioria das pessoas estão hoje ficando em casa, comendo com muita frequência, comendo muita guloseima,
né? Comendo muito industrializado, muita comida comprada. Bom, vocês já viram que as pessoas mais afetadas são as pessoas pelo Covid, são as pessoas obesas e as pessoas diabéticas, né, que tem o pior prognóstico, ou seja, quando tem a complicação da doença é muito grande. Por que que isso acontece? Devido a essas pessoas apresentarem a hiperglicemia. O que é isso? É muito açúcar na corrente sanguínea. Isso acontece por quê? Porque essas pessoas, elas têm hábito de comer muitos doces, muito carboidrato, muitas farinhas, massas, pães e comer picadinho o dia inteiro. Qualquer pessoa que faz isso fica com a glicose elevada na corrente sanguínea, né? Isso eu expliquei um pouco na live passada e a maioria, né, a grande maioria dos produtos industrializados causam isso, porque eles são compostos de uma grande quantidade de carboidratos refinados, né, amidos, que são farinhas bem fininhas, e o próprio açúcar. Isso tudo, quando digere, cai direto na corrente sanguínea como glicose, né? Então, essa glicose no sangue causa hiperglicemia, e a hiperglicemia, ela por si só aumenta a quantidade de mediadores inflamatórios. Então, uma pessoa que tem uma glicemia elevada tem na corrente sanguínea também, tem no corpo dela mediadores inflamatórios em grande quantidade. Gi, o que são mediadores inflamatórios? Eu não estou acompanhando. Sabe quando a gente faz um machucadinho e aí você vê que logo forma um líquido, o próprio corpo vai curando esse machucadinho? Então, nessa hora, o sistema imunológico, ele manda para aquela região vários mediadores, são várias coisas, substâncias, células, né, que vão curar aquele machucado. Aqui, isso é ótimo que aconteça, o nosso corpo é muito eficiente, só que dentro da corrente sanguínea, isso vai acontecendo também, porque a glicose na corrente sanguínea é tóxica para a gente não pode ter uma quantidade grande de glicose na corrente sanguínea, né? Então, o que acontece no sistema imunológico? Ele fala, opa, tem um acidente, um incêndio acontecendo nesse corpo e começa a produzir esses mediadores, eles ficam circulando pelo corpo. Pra, assim, resumir melhor, o que acontece então é que tipo, o açúcar, então, que vira glicose no nosso corpo, ele é ácido? Ele acidifica o sangue, né? Ele, na verdade, ele oxida, né? Ele glica, ele se gruda a proteínas, ele causa uma confusão enorme dentro do nosso corpo, né? Ele sobrecarrega órgãos, ele ativa a insulina, que é um hormônio que acumula gordura, que também acumula gordura visceral entre os órgãos, e isso daí causa uma produção maior ainda desses mediadores inflamatórios. E aí, quando tem uma infecção por um vírus, por exemplo, o que o corpo faz? Ele vai se defender, ele vai produzir esses mediadores. Então você viu que duplicou, triplicou, quadruplicou a quantidade desses mediadores inflamatórios. O que essa pessoa fica? Extremamente inflamada. Uma pessoa que é infectada e que tem é como se fosse uma tempestade de inflamação no corpo, porque já está com tudo isso acontecendo antes da infecção acontecer, para tratar essa pessoa é muito mais difícil. Então no caso de alguém que tem Covid. Eu estou falando sobre o Covid, né? A infecção sobre o Covid. Então, uma pessoa, quando ela é infectada e ela já tem todos esses mediadores inflamatórios na corrente sanguínea devido à hiperglicemia, o tratamento para essa pessoa é muito mais difícil. Tem que tomar muito mais remédio, às vezes o remédio não é eficiente. Por isso que diabéticos são grupo de risco, né? Sim, diabéticos, obesos e pessoas que comem muito carboidrato refinado, muito açúcar, muitas vezes ao dia. Ou seja, muitas pessoas hoje estão se tornando
propensas a não terem um bom prognóstico, a não terem uma boa resposta ao tratamento. Mesmo que elas não tenham nenhuma doença Mesmo instalada, que elas não tipo, tenham. eu não sou diabética, eu não tenho hipertensão, mas eu como muito açúcar no dia a dia. Exatamente. E no início da doença, no início da infecção, essa tempestade inflamatória já acontece num corpo assim, que tem muita glicose circulante. Entendeu? Qual é o problema? Que perigo, né? Uhum. Aí, além disso, o Covid, o vírus, né, SARS, né, ele, para se ligar nos receptores das células, porque o vírus, o que ele faz? Ele entra na célula, usa o nosso material celular para se replicar, para se reproduzir. É só assim que ele consegue se reproduzir. Para entrar na célula, ele se liga a um receptor na membrana da célula. Para se ligar nesse receptor, a glicose é um condutor, entendeu? Ajuda a ligação. Ou seja, a glicose estimula a reprodução do vírus. Isso. A grosso modo, sim. Não, a grosso modo. Vamos tentar entender o que acontece, né? Porque cientificamente dá para explicar bem direitinho, mas é complicado. Tem que deixar numa linguagem que vocês consigam entender o que acontece. A gente tem muita linguagem de médico, né? Mas basicamente isso, então. É isso. Consumir muito carboidrato refinado, né? O que é carboidrato refinado? Que a gente tá falando, a farinha, açúcar, coisas que aumentam a nossa glicemia. São feitas com essas coisas também, né? A pizza, hambúrguer, massas, né? Macarrão instantâneo, biscoitinho, bolacha, cookie, bolo, pavê, pudim, todas essas gostosuras que todo mundo quer comer, quer fazer lanchinho, chocolate ao leite, chocolate recheado, bolacha recheada, todas essas coisas, principalmente as industrializadas, mas as caseiras, que são feitas com maisena, com farinha, com açúcar, também estão nessa categoria, não ficam de fora. Não é porque é feito em casa que não tem essa quantidade enorme de carboidrato refinado e que faz aumentar a glicose sanguínea. Não é porque é caseiro que é bom pra saúde, né? É isso. Exatamente. Ai, meu Deus, a gente já foi pra outro nível agora da live da semana passada, que a gente falou mais sobre industrializados, né? Isso. Então, mesmo dentro de casa, na sua cozinha, pode ter um perigo, né? Um perigo pra quê? Pra sua saúde. Então, assim, não adianta você querer não comprar nada e fazer tudo em casa, porém, o que você faz em casa é baseado nesses industrializados refinados, porque a farinha você compra em pacotinho, o açúcar você compra em pacotinho, entendeu a diferença? É diferente de você ir na feira, no sacolão e comprar chuchu, cebola, cenoura, batata, né? Uhum. Carne, frango, é diferente, são outros alimentos. Sim. Então tem uma grande diferença aqui, que a gente fala de refinado, então é o que passou por vários processos industriais. Isso. Então, por exemplo, a gente vai igual a gente falou, a gente vai na feira e compra a abóbora, a batata, o repolho, e a gente come eles da forma que a gente pegou na natureza, sabe? Uhum. Então, isso é o alimento que a gente estava falando, que é o natural. Natural. O que a gente falou a semana passada na live, eu expliquei bem Vivo, o que é o alimento processado. Isso aí. Isso. Né? Lá você consegue encontrar essa diferença de uma forma bem clara. Então esse alimento que a gente vê na forma, que a gente come ele da forma natural dele, da carne, no frango, a gente não come o frango inteiro, mas assim, é a carne do frango ali. É a carne do frango ali, ela só foi picada e congelada, sabe? É a forma dela mesmo, natural. É diferente de uma farinha de trigo, por exemplo. A gente não tá comendo o trigo. É diferente, por exemplo, do nugget, né? Diferente do frango empanado que você compra. Mas falando dos carboidratos refinados. É diferente do trigo, né? Que a gente não tá comendo os grãozinhos do trigo. A gente tá comendo uma farinha que foi feita por um processo industrial. Aliás, farinha branca, né? Um processo ainda maior. E o açúcar. A gente não tá comendo a cana, sabe? Se a gente fosse comer cana, tava tudo bem. Mas também passou por vários processos. Então são esses carboidratos refinados que a gente tá falando. Isso. E aí, quando coloca esses carboidratos refinados, esses produtos industrializados em receitas no nosso dia a dia, né, o que acontece com o nosso paladar? Ele fica estragado.
né? Então, assim, o produto industrializado é um perigo para o paladar. O que significa isso? Significa que o produto natural perde a graça, né? O produto natural, ele fica insosso para a grande maioria das pessoas. O chuchu, a abobrinha. Então, uma pessoa que está acostumada a comer produto industrializado e produto refinado à base de farinha e açúcar e sal, né, e sódio e óleo vegetal, fica com as papilas gustativas, né, o que faz a gente sentir o sabor na boca, completamente viciado em um sabor que não é natural. E a cada refeição, a pessoa fica esperando aquele sabor ali. Aquele sabor, ele tem uma intensidade muito maior, tem muito mais açúcar, muito mais sal, muito mais óleo do que qualquer produto encontrado na natureza. Então é por isso que a maioria das pessoas, eu deixei uma caixinha de perguntas, né, na verdade um joguinho no meu story e perguntei, você come vegetal todo dia ou não gosta de vegetal? E tinha uma boa porcentagem das pessoas que respondeu que não gosta, diz que não gosta de vegetais, né? Então vegetais inclui tudo isso que a Júlia já falou, mais as verduras, mais as ervas, mais, né, tudo que vem do mundo vegetal, inclusive raízes, né? Tem gente que não gosta de comer a batata só cozida na água com sal, ou o cará, ou o inhame, né? As raízes, os tubérculos. Por quê? Porque fica sem graça. Então, o que significa isso? Significa que esse paladar viciado não consegue sentir o sabor do alimento natural, não consegue mais. A sorte é que a nossa pele da língua, ela recebe muito atrito, então ela se renova rapidamente. Então é fácil você limpar o paladar. Não é difícil. Entramos em outro tópico super importante para a live de hoje, que é, né, muita gente perguntou como adquirir, como incorporar na sua vida hábitos de alimentação saudáveis. E começa por aí. Se você não gosta de alguma coisa, tipo, se você acha chuchu super sem graça, ou abobrinha super sem graça, é porque você não tá conseguindo sentir o sabor real daquele alimento. Sim. Por causa do que a gente tá falando. Exatamente. Você tem o seu paladar muito viciado. Tem pessoas que têm o paladar muito infantilizado. Porque o que significa isso? Olha uma criança hoje, moderna, que toma Toddy, cheio de Toddy, né? Um leite cheio de Toddy ou de Nescau. Todinho, né? Todinho, que é puro açúcar. Se você olhar no rótulo e ver qual é a porcentagem de cacau que tem ali, é nada. Qual é a porcentagem de açúcar? Às vezes é mais do que 50%, 60% de açúcar. Ou seja, a pessoa põe colheradas e colheradas naquele leite que já é doce. E se ela toma o leite e não sente doce, é porque ela tá muito viciada no paladar doce, né? E enche de açúcar para tomar aquilo e ainda come pão, bisnaguinha ou pão de forma ou mesmo pão integral que tem na composição açúcar. Então é doce, com geleia, com requeijão, que também às vezes tem até açúcar, tem que ler rótulo para saber o que você está comprando, se aquilo é um requeijão de verdade ou se é um produto lácteo sabor queijo, né? Então assim, tem que tomar um cuidado enorme com a indústria que quer viciar a gente, viciar o nosso paladar e vender produtos, né? Então, para começar, tem que o quê? Tirar essas coisas. Não adianta querer mudar hábitos, melhorar o que come, melhorar a composição do prato, melhorar a alimentação diária, melhorar a saúde através dessa alimentação, que a saúde é a base da saúde vem dessa boa alimentação. Não adianta querer mudar isso, não adianta querer começar a gostar de vegetais comendo produto industrializado. Não adianta, não dá para competir com o produto industrializado. O produto natural é muito mais suave, né? Ele tem muito mais características sutis, é sutil e tem muito sabor.
nos produtos naturais. Acontece que uma pessoa que cresce comendo essas coisas que eu falei, com esse paladar infantilizado, viciado, né, que não sente mais o sabor se ele não tiver super doce ou super salgado, como é que essa pessoa vai apreciar alguma coisa sutil? É impossível. Você vai sempre estar brigando e sempre achando aqueles vegetais de um gosto ruim, sem graça. Esse é um ponto. Outro ponto, a pessoa não está acostumada a preparar vegetais, né? Ou às vezes também carne. Não está acostumada a colocar, fazer ali na panela, o preparo rápido. O que acontece? A pessoa não sabe colocar, às vezes, a quantidade de sal necessária, de azeite, de manteiga, né, de gordura. Afinal, quando vem pronto, tudo isso já vem para impactar ao máximo o seu paladar, né? Você não precisa descobrir como é que faz. Sim, então, primeiro precisa limpar o paladar, deixar de comer essas coisas. Aí passar a comer as coisas naturais e aprender a temperá-las, né? Você vai realçar o sabor dessas coisas, né, dos preparados, com quê? Com ervas, né, que são fantásticas, que têm 1000 propriedades importantíssimas para a nossa saúde e que muitas vezes, né, a gente não coloca um verdinho no prato, né? Então, posso aproveitar, deixa só, desculpa interromper, Gi, mas queria aproveitar, deixa para dizer que se você não sabe cozinhar, não sabe como preparar alimentos saudáveis, quer ter ideias inspiradoras para comer mais saudável, assim, receitas deliciosas, a Gi tem um monte no perfil dela no Instagram. Então vocês vão lá dar uma olhada depois, porque tem até receita tipo de bolinho, de várias coisas deliciosas, que é tudo super saudável, super natural. Então, assim, como é que você vai substituir aquele lanchinho, né, aquela refeição? A gente já vai entrar nisso também mais profundamente daqui a pouquinho. Mas receitas, a Gi tem várias lá no Instagram dela. Então dá uma olhada depois. Todas aprovadas. Provadas e aprovadas. Então é isso. Precisa aprender a temperar e se dar a chance de comer, por exemplo, um brócolis. Ai, detesto brócolis. Será que você detesta mesmo? Será que você não achou a maneira que ele seja atraente para você? Né? Porque cozinhar um vegetal, e é o que a maioria das pessoas fazem, com água, você, além de retirar as propriedades maravilhosas e vitaminas que esse vegetal tem, você tira o gosto dele. Então, assim, evitar cozinhar em água. Em geral, tem que fazer refogado, né? Para ele concentrar o sabor nele. Refogado, o que é? Refogar não é em água, é refogar no azeite, na manteiga, com o sal já, para soltar o líquido do próprio vegetal e assim ele cozinhar ou ele dar uma fritadinha, né, nele mesmo, ficar al dente. Experimenta fazer isso, experimenta assar o vegetal, também coberto com uma gordura, com sal, com ervas. Culinário da Gi agora nessa live, gente. E aliás, é muito mais fácil fazer vegetais do que vocês pensam, sabe? E às rápido, vezes muito é mais rápido. fácil fazer um legume do que fazer arroz e feijão. É sério. Por um período eu fiz uma dieta low carb, que eu até tenho um vídeo no YouTube, quem quiser dar uma olhada, que eu comia praticamente só vegetais e carne e, assim, algumas outras coisinhas. E então, tipo, toda a refeição era um vegetal, um legume e uma carne. E eu ensinei a fazer duas dessas receitas lá no meu vídeo também. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é tipo ai, engasguei. Muito mais fácil de fazer. Tipo, salivou. A vontade de comer o prato. É que é muito grande, muito mais fácil de fazer do que arroz e feijão, sério. Isso, apesar que arroz e feijão é comida também. Então, assim, sim. Tanta coisa para falar, mas assim, voltando aos vegetais. Experimenta fazer de formas diferentes, né? Experimenta colocar um pouquinho de queijo ralado em cima, né? Experimenta fazer uma berinjela bolonhesa sem empanar, sem farinha, né? No forno, gratina no forno. E retomar o aprendizado. Paladar é aprendizado. O aprendizado de saborear
os alimentos naturais, né? Porque as pessoas perdem esse aprendizado, porque às vezes não tem o costume em casa, isso vem de berço, a família inteira, a mãe às vezes nunca gostou, fala que é ruim, e a criança cresce olhando aquilo e aprendendo que cozinha é chato, né? Que é ruim cozinhar, que dá trabalho. Só que, gente, é a base da nossa existência, né? Se a gente não come, a gente não vive. E por que que a gente vai comer alguma coisa que a indústria fez? Né? A gente tem que comer coisas que a gente faz, só que coisas boas, né? Como eu falei no início. Tem que escolher o que vai fazer em casa. E aí, Isso, né? Isso é uma parte. Segunda parte, quais os alimentos precisam ter no nosso dia a dia? Falei dos vegetais, carnes. Posso só te interromper um pouquinho? De novo? Então, é exatamente isso que a gente vai falar agora. Então, tem essa dúvida, né? Pera, então caseiro não significa que é bom? O quê? Agora a gente já caiu com vários paradigmas aí de muita gente. E então, assim, você fica pensando, então o que que eu vou comer, né? Não sobra muita coisa. Meu Deus, o que que é realmente saudável, então, né? Então, essa é uma pergunta que a gente recebeu também, que é o que é bom comer? Então, a gente já falou tudo que faz mal aqui, então o que que a gente tem que basear a nossa dieta em? Agora a gente vai entrar nesse tópico. Só um parênteses. Maria, você tá ouvindo cachorro latir? É que aqui não tem cachorro. Eu não tô ouvindo nenhum cachorro. É a segunda pessoa que fala que Sério? tem cachorro. Que estranho. Enfim, voltando, né? Retomando aqui. Bom, gente, desculpa, o cachorro deve ter interferência de alguma outra live, não sei. Que estranho. Bom, Então, vamos ignorar esse cachorro um pouco. O que tem que compor nessas refeições diárias, né? As 3 refeições principais que eu sempre toco, né, no ponto. Fazermos 3 grandes refeições. Não ficar comendo picadinho, não fazer lanchinho. Sentar e comer, e mastigar, e ficar focado no seu prato. Né? Não ficar vendo celular enquanto come, vendo televisão, né? Falando muito, contando muita história. Olha para o seu alimento, saboreia. Até conversar na hora de comer é um hábito legal. É um hábito legal. Você tem que também ter a consciência de parar e falar, né? Isso. Tipo, não falar de boca cheia não é só, tipo, mal educado. Questão de educação. É porque quando você conversa, enquanto você come, também você come mais devagar. Sim. Porque você pausa, conversa, conta uma história, depois você volta a comer. Isso é também bom pra diminuir a velocidade, né? E pra socializar nesse momento de pandemia com as pessoas que a gente convive, que tá em casa, exatamente. É que aí a gente vai prolongando, né, os assuntos. Mas, assim, isso é muito importante, fazer pequenas pausas. Mas o importante, acho que a gente quer dizer o ritual de sentar pra comer. Sim. Sabe? Sentar pra comer na mesa, sem nenhuma telinha em volta. Porque eu mesma já, às vezes, tenho tanta coisa pra fazer, né, de trabalho, que às vezes eu tenho vontade de pegar meu café da manhã e comer na frente do computador. Só que eu sei que isso é péssimo pra saúde. Imagina, eu já vou começar o dia com a cara na tela, sem ter sentido aquilo que eu comi, né? Sem sentir a satisfação Tratamos que eu comi. disso a live passada também, sobre a questão da rotina. Mas né? desculpa te interromper, pode voltar. Então, vegetais, proteína, né? Todo mundo tem medo de proteína hoje em dia. Proteína é o quê? Carnes, basicamente, tá, gente? Eu tô falando de proteína animal. Né? Nós somos seres humanos que evoluiu comendo animais. Não dá pra gente ficar sem fonte de proteína animal. Impossível uma pessoa ter saúde sem comer fontes de proteína animal. Então, assim, todos os tipos de carne são bons para nós. Qualquer tipo. Com gordura, sem gordura, tanto faz.
frutos do mar, peixes, né, frango. Inclusive a gordura animal é importante, né? É importante pra gente. Eu aprendi isso com a Gi, eu falo pra todos os meus amigos que me perguntam um pouco assim sobre alimentação e isso, todo mundo fica tipo, nossa, não sabia disso. Agora eu não vou mais tirar a gordura da picanha, sabe? Mas que os nossos neurônios, nossos neurotransmissores são feitos de gordura de origem animal e não existe outra gordura igual no universo. Sim, é gordura saturada, na verdade, né? O óleo de coco também tem bastante gordura saturada, que é muito bom pra gente, né? Muito saudável. Então, assim, nada desses óleos industrializados, que eu já falei na live passada. Gordura natural. Tô falando aqui do que o nosso corpo gosta, do que ele precisa. Então, essas gorduras que eu falei, que eu citei agora, né? Bem, tô falando ao longo da live, as proteínas, ovos, né, os laticínios integrais, sempre com a gordura, nada de ficar comprando light desnatado. Gente, a indústria tá aí para vender produtos bem baratos e faturar alto com a gente e com a nossa saúde. Então, a gente precisa se apropriar da nossa saúde, a gente precisa decidir cuidar da gente e fazer as trocas necessárias, essas que eu estou ensinando aqui agora para vocês, né? Comecem a fazer isso e não parem mais. No início demora um pouquinho por causa desse vício de comer produto industrializado, sim, no início é mais difícil, mas ao longo do tempo você vai aprendendo a apreciar os alimentos, a prepará-los de uma forma atraente e a gostar disso. Eu não estou falando aqui, enquanto tiver pandemia eu vou comer salada. Não, gente. Isso é para a vida, é para ter tez bonita, é para ter a saúde que vem de dentro, é para ter brilho nos olhos, é para não ter aquelas olheiras horrorosas, é para ter essa cara que a gente tem de saudável aqui, falando com vocês, porque a gente come assim, né? Enquanto a gente ficar se enganando com o que está escrito no rótulo do produto que tem lá, vitamina B, vitamina C, gente, essa vitamina é da pior qualidade, essa suplementação que eles colocam nos produtos industrializados, né? É obrigatório por lei colocar, porque senão o produto fica um produto morto mesmo. Então, por lei, essas empresas, essas indústrias são obrigadas a colocar algum componente lá, algum suplemento para atingir o mínimo necessário para aquilo se tornar comida para ser humano. Então, isso é um absurdo, mas isso tem que ser falado, vocês têm que começar a prestar atenção nisso. Sim, essa coisa de não ser enganado pelos rótulos é muito importante, gente. Eu já comprei um requeijão que não era requeijão. Fiquei super desapontada. Era tipo igualzinho o requeijão, sabe? Na pressa, enfim. E também, falando sobre light, etc. Por que o light não é melhor do que o integral? Pensa assim, um requeijão, vamos ficar no requeijão. Tem um requeijão lá, integral, natural, com a gordura do leite de vaca. A gordura do leite de vaca sai da vaca. É natural. Tá aí, existe, a gente consome há milênios. Nós seres humanos. Não que todo mundo se dê bem com lactose, né? Mas, por exemplo, é um alimento natural. É muito melhor do que o light, por exemplo. Você já viu que tem nos ingredientes do requeijão light? Da consistência, ao invés da gordura, tem amido. Foi o que eu falei, né? Nenhum produto que passa pela indústria é o produto original, eles são modificados, né? Então isso foi da live passada também. Então você tira então, por exemplo, você tira a gordura do leite da vaca, que o ser humano come há tanto tempo, e coloca um amido modificado que foi feito na indústria dentro daquele requeijão com um monte de lactose, e aquilo é uma bomba de carboidrato, no final das contas. Também, né? E aquilo às vezes é até mais viciante do que um requeijão comum, né? Porque ele tem também um monte de conservante, de melhorador de sabor, de realçador de sabor. A Gi falou, né? Pode ter até açúcar. Sim, tem. Então, o que eu estava dizendo sobre alimentos naturais é isso, tem que aprender a fazer para achar o jeito que você gosta de comê-los. Insistir,
né? E por que eu falo tanto isso? Por que isso é tão importante? Por que a gente não pode só comer? Ah, só tem que comer. Para ficar vivo, só tenho que comer. Gente, a natureza é sábia, a gente evoluiu junto, tá? A gente no planeta Terra evoluiu junto. Por que que tem vegetais com cores tão diferentes? Cada vegetal tem minerais, vitaminas, fitoquímicos, né? Tem antocianinas, vários nomes difíceis. Vários nomes difíceis que a gente precisa para viver. O nosso corpo, ele evoluiu, as nossas células evoluíram precisando dessas substâncias. Com essa substância, se não tiver essa substância em quantidade suficiente no nosso corpo, o nosso corpo falha. Ele começa a adoecer, ele começa a inflamar, começa a desenvolver doenças, né? Então você vai tanta mulher com dificuldade para engravidar, tanta mulher com endometriose, tanta mulher com síndrome do ovário policístico, né? São doenças que se desenvolvem por causa do estilo de vida. Não é que a pessoa nasce azarada. Então isso é muito importante saber. Então a gente precisa colocar esses alimentos diariamente no nosso corpo. Quanto mais colorido o prato, melhor, porque a gente está colocando uma variedade desses nutrientes que são necessários para a nossa vida. Então, antes da beleza, a gente tem que viver. Se a gente não vive bem, como é que a gente vai ficar com a pele bonita? Né? Então, assim, primeiro a saúde. A pele é consequência, é reflexo. E até vou aproveitar para falar de, assim, muitos problemas de pele que a gente tem também tem causas internas, né? Claro que a gente precisa de um skincare adequado também para nossa pele realmente ficar saudável e radiante. Mas o que vem de dentro é a causa, a raiz, né, daquele problema. Muitas vezes, a maior parte das vezes. Então, claro que tem um peso de genética em todo mundo. A pessoa pode ter mais ou menos tendência a ter uma doença ou um problema de pele, mas não significa, mas tipo, ela pode resolver esse problema com alimentação, estilo de vida e skincare. Sim. É possível resolver se você cuidar do seu corpo por dentro e por fora, como um todo. Sim. É possível resolver qualquer problema. Sim, exatamente. E só que o nosso tempo tá ficando curto já. Também a pergunta então, só deixa eu terminar. Além da comida, hidratação. Hidratação é fundamental, né? Água pura é necessário para nossa vida saudável, né? Então, assim, não adianta ficar tomando suquinho, chazinho, cafezinho. Precisa tomar água pura também, né? No mínimo 1,5 litro ao dia. No mínimo, porque sem água a gente não funciona direito, os nossos órgãos não funcionam, né? O nosso intestino não funciona direito, né? O nosso cérebro não pensa direito, né? A gente fica às vezes com dor de cabeça por falta de água. As pessoas às vezes elas até esquecem de se hidratar e elas acham que estão com fome. Então, assim, antes de comer no meio da tarde, ou você almoçou bem, em vez de tomar lanchinho, toma um copo grande de água e espera uns 10 minutos. Às vezes é só sede, não é fome. Então, assim, a hidratação é muito importante, né, para a pele, extremamente importante, para os órgãos, para tudo, né? E uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando a gente tem uma alimentação assim, baseado em alimentos naturais, em uma quantidade boa de proteína animal, gorduras que dão saciedade e são também construtoras do nosso corpo, a gente tem uma quantidade de proteína necessária para nosso dia suficiente. A gente deixa de ter fome, a gente tem a saciedade. Então, se a gente não atinge esse nível mínimo de proteína no dia, a gente permanece com fome. O quanto antes você atingir esse nível de proteína, menos fome você tem. Então, isso é importante também para as pessoas que querem também manter a forma, emagrecer,
né, se manter mais esbelto, se manter mais forte, né, ter mais musculatura, menos gordura acumulada. Essa quantidade de proteína diária é ultra necessária para que isso aconteça no seu corpo. Senão, se uma pessoa que come só pãozinho, danoninho, biscoitinho, o que tem ali de proteína, gente? Então, quantos quilos daquilo vai precisar comer, se é que vai atingir a quantidade de proteína daquele dia? Quantos pratos de macarrão vai precisar para atingir uma quantidade? E aí a fome não passa, e aí fica acumulando gordura, e os hormônios ficam todos bagunçados, e o Covid vem e nhaque. Nhaque. É isso, basicamente é isso, gente. Ué, você espera fazer perguntas? Desculpa, eu falo muito. Vamos lá. Mas, então, você já respondeu, mas perguntaram como podemos começar a criar bons hábitos alimentares? Fazendo Como a gente incorpora isso na nossa vida? Então, resumindo e retomando, né, o que foi falado hoje. Primeiro de tudo, diminui ou tira os produtos industrializados. Saquinho, pacotinho, potinho. Para de comprar. Para. Tem no armário? Consome até acabar. Acabou. Acabou, gente. É uma decisão, né? Só tem de volta no armário se fizer o esforço de ir lá no supermercado, comprar, guardar, abrir o pacote. Se não comprar isso, se comprar maçã, banana, repolho, batata, é isso que vai ter na geladeira. Queijo, né? Carne, é isso que você vai ter. Ovos, né? Faz ovo mexido com queijinho, faz omelete de lanche, né? Faz ovo cozido. Tá com fome, mas eu tô com tanta fome de bolo de chocolate. Então você não tá com fome, né? Vamos começar a separar as coisas, né? Fome a gente mata com comida. Então como é que é? Se você tá mesmo com fome, é quando você tá com vontade, assim, você come qualquer coisa. Você come ovo mexido, você come uma sobra de... Nossa, almoço. Tem uma ótima que a gente fala às vezes. Você sabe se você tá com fome mesmo, se você tem vontade de comer aquela sobra de fígado do almoço. Se você tá com vontade de comer o fígado do almoço, é porque você tá com fome. Não põe um ovo cozido. Um ovo cozido, pra exagerar. Um ovo cozido com salzinho. Se fizer um ovo cozido com salzinho, você fala assim, eu quero sim, pode fazer um ovo cozido pra mim. Então é fome. Então vai lá e come o ovo cozido. Então o que eu quis dizer é que se a sua fome é específica, tipo, tô com fome de bolo de chocolate. Não é fome, né? É desejo. É vontade. E vontade passa. Passa. Ela vem e vai embora. E então, passando para a próxima pergunta só, a gente vai responder umas perguntas que fizeram pra gente. Podem mandar umas perguntas no chat também, se vocês ficaram com alguma dúvida. Bem rapidinho agora, no final, para finalizar esse mês de lives maravilhosas com a Gi. Então, também perguntaram na minha caixinha que eu deixei no Stories, se suco de limão ajuda na dieta. Então, todo mundo acha, né, que acordar e tomar água com limão ajuda a emagrecer. Gente, nenhum alimento ajuda a emagrecer. O que ajuda a emagrecer? Não comer determinados alimentos. Os refinados, industrializados, comer em grandes quantidades, né, com quantidades exageradas. Então eu vou comer abacate com pasta de amendoim, é tudo natural e saudável. Então eu vou comer 3 abacates. Gente, bom senso, é só isso. Mas água com limão ajuda a hidratar. É ótimo para hidratar. Limão é uma excelente fruta. Tá cheia de vitamina C. Regar a salada com limão, colocar água no limão, limão na água, dá sabor, né? Tem aquele frescor. O ácido do limão ajuda a limpar a boca, né? Ajuda a hidratar todo o sistema digestivo. Então, assim, é ótimo tomar água com limão, mas não tome achando que isso vai te emagrecer, né? Nada vai te emagrecer. Você emagrece mudando o estilo de vida. Na verdade, as coisas engordam. Não existe alimento que emagrece, né? Existe alimento que engorda. Então, a próxima era: qual é a melhor suplementação para a época de pandemia? Isso tem tudo a ver com o assunto da live de hoje. Tem. E basicamente é um prato bem colorido, com uma boa porção de proteína animal e uma boa quantidade de azeite ou de manteiga, de uma boa gordura.
essa é a pílula da saúde. Isso te protege do Covid ou de qualquer outra doença. Fazer isso todos os dias. É isso que te protege. Agora, para aumentar um pouquinho, melhorar um pouquinho a sua imunidade, poderia colocar um pouco de vitamina C, né, um pouquinho de zinco, um pouco de vitamina D, principalmente porque as pessoas estão muito confinadas e com medo de sair na rua e tomar sol. O sol é o melhor agente para a gente produzir. A gente produz vitamina D, só que o sol tem que penetrar na nossa pele. Enquanto a gente está confinado, é bom fazer suplementação com vitamina D, né, para a gente não ficar com o sistema imunológico sem uma boa eficiência. Então, mas são coisas muito simples, mas nunca pode suplementar, isso é importante, aleatoriamente. Precisa fazer exame de sangue para saber o seu nível de vitamina D. A maioria das pessoas tem um nível baixo hoje em dia por viver em lugares muito fechados, né, sem o sol. Porém, tem pessoas que só de sair na rua de vez em quando conseguem produzir bastante vitamina D. Então a vitamina D é uma vitamina que quando ela está em excesso no nosso corpo ela é tóxica. Então não pode suplementar aleatoriamente, né? Assim como alguns minerais também. Então, acho que resumindo, faça seus exames para ver se está faltando alguma vitamina, que é importante para o funcionamento do nosso corpo. Mas o que eu acho que é universal, né, para todo mundo é a vitamina C. Porque a Gigi já me contou que a vitamina C a gente elimina pelo xixi. Sim, a vitamina C é uma vitamina em excesso. Isso. E ajuda muito no nosso sistema imune, né? Sim, a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. Então, assim, se você tomar muita vitamina C, você vai ver que seu xixi vai ficar com um amarelo fosforescente, né? Ou seja, você está jogando dinheiro fora, né? Porque você está tomando a mais do que precisa. Então, doses pequenas de vitamina C. Mas geralmente as pessoas tomam de menos, né? Geralmente tem umas pessoas exageradas por aí. Só cuidado, gente. Se o seu xixi sair fosforescente é porque você tá com excesso de vitamina C, mas não vai te causar nenhum mal, né, gente? Não causa. Tá, então, geralmente, na verdade, a maior parte das pessoas tem falta de todas essas vitaminas, né? Todas não, sei lá. Mas muitas vitaminas no corpo, por exemplo, a vitamina C. Na verdade, sempre uma consulta individualizada é a melhor coisa, né? Gi está com consultas, aliás, aceitando consultas. No perfil dela do Instagram tem o WhatsApp para vocês entrarem em contato, marcarem consulta de vocês, se vocês acham que vocês estão com falta de vitamina D ou querem melhorar a saúde e estilo de vida, ou estão até com alguma doença que vocês estão preocupados, se vocês são um grupo de risco do Covid, a Gi também ajuda nessas consultas individualizadas. Então, na verdade, o trabalho dela é super completo, né? Ela já tirou remédio de vários diabéticos. Também, então, sim. É uma pessoa que tem muito a ensinar, né, nas consultas. Só pra gente finalizar, então, falando de suplementação, só ficou um pouco confuso no final. Suplementação, então, vitamina C é sempre bom, a não ser que seu xixi esteja fosforescente. E o restante, faça exames para saber se você está precisando. Mas é bom fazer porque a gente deve estar precisando de vitamina D nesse momento, né? Que a gente fica muito em casa. E como última pergunta, uma coisa super específica. Eu até vou ver se perguntaram alguma coisa aqui. Antes de partir para a última pergunta. Fizeram alguns comentários, né? Vamos ler aqui. A Simone falou que hoje tem uma prateleira no armário dela com coisas de supermercado. E como a Simone é minha paciente, a família toda, eu sei o que tem nessa prateleira. E são coisas muito boas que a indústria dispõe e facilita a nossa vida. Então, provavelmente tem pasta de tomate, sal, só tomate ali no vidro. Né? Ela não deve comprar lata também, que a lata tem substâncias tóxicas, metal pesado, né? Tem provavelmente algumas coisas desidratadas, né? Coisas que facilitam a vida, que a gente pode ter da indústria. A Celina contou aqui que meu pai sempre foi o último a sair da mesa. Ele dizia que era o único que degustava a comida. Olha que legal, ele deve ser super saudável, né? Um grande ensinamento ele tentava passar. Tomara alguém tenha aprendido com ele.
A Celina também falou pra aromatizar a água, que funciona. Funciona, A gente comentou disso na outra live, eu acho, também. Para quem não gosta de tomar água pura, tá acostumado com refrigerante, acostumado com suco, começa a pingar limão na água, pedacinho de gengibre, né? Deixa um pauzinho de canela, uma casquinha de laranja. Faz uma água aromatizada, mas bebam água. Sim. Aí, o que mais que falaram aqui? A Maria perguntou se abacate é ótimo para comer. É ótimo, é uma fruta muito boa. Tem algumas gorduras, né, que só tem no abacate, no azeite, basicamente, né, assim, uma quantidade grande em algumas Fazem castanhas. muito bem para a pele e para o cabelo, aliás. Fazem muito bem. É ótimo. Tanto na salada quanto acompanhando uma carne também fica muito bom. Fazer uma maionese com base de abacate e azeite é uma delícia. Em vez de comprar essas coisas industrializadas cheias de química. É maionese, né, no caso. É puro óleo vegetal, maionese. É, cheio de química. Então, e a última live pra gente... A pergunta é pra gente fechar essa última live. Acho que a Maria falou também da abóbora também, excelente vegetal. A abóbora é muito bom. Dá pra fazer vários pratos diferentes com abóbora. Nossa, a abóbora, quando eu tava fazendo aquela dieta low carb, eu comia como se fosse batata, sabe? Em substituição. Nossa, é uma delícia. Eu poderia comer um prato só de carne e abóbora e ia estar feliz. Parece muito estranho pra muita gente, né? Mas vocês já tentaram fazer no forno, assado, pra ela ficar crocante, com várias ervas, azeite, e frango assado junto. Nossa, delícia. Bom, enfim, eu tô começando a ficar com fome aqui. E a última pergunta, então, pra fechar a nossa live de hoje é: quais os alimentos proibidos, mesmo que considerados saudáveis, em caso de cálculos biliares? Bom, super específico. A pergunta é muito específica, não está no contexto da nossa live, mas assim, tem muita gente que tira vesícula hoje em dia. Por que que acontece isso, né? Eu vou tentar ser breve, mas eu preciso falar o que é a vesícula. A vesícula ela é um saquinho que acumula bile, né? A bile é uma pastinha, na verdade é uma substância que ela emulsifica as gorduras na hora da digestão. Então, o fígado produz a bile e vai acumulando na vesícula. Então, essa vesícula, ela fica cheinha, um saquinho cheinho de bile. Ela não é um órgão que produz nada, ela só acumula. É uma enzima digestiva. Que digere gorduras. As pessoas têm essa mania de comer muitos grãos, comer muitos grãos integrais e tudo sem óleo, sem azeite, sem manteiga, sem gordura, né? Uma carne muito magra. Aquela coisa de fritar, comprar frigideira antiaderente para fazer tudo sem óleo, sabe? Exatamente. E aí a comida fica muito magra. E a pessoa faz isso por anos. Esse saquinho, em vez dele ser ejetado, né, para o intestino, esse líquido ele ser ejetado para digerir lá as gorduras, como o corpo recebeu uma quantidade tão pequenininha de gordura que nem ejeta, né, essa bile, a vesícula ela não recebe um estímulo suficiente para eliminar a bile, então vai acumulando bile ali dentro, vai ficando um saquinho cheio, pesado. Essa bile acumulada ali no saquinho, né, na vesícula, vai formando pedrinhas de tão denso que vai ficando essa bile. Ela vai ficando tão densa que vai formando pedrinhas. Então, mais um dos problemas de saúde, na verdade, que podem ocorrer quando a gente não tem uma alimentação mais próxima do nosso natural, né? Isso. E aí, essas pedrinhas, elas não passam por esse buraquinho e elas vão se acumulando ali. Começa a ter dor, começa a ter inchaço, pode ter inflamação. Mas aí como é que resolve, gente? A maioria das pessoas tem que fazer cirurgia e retirar a vesícula. Não, com alimentação, para você evitar e conseguir então, não ter tem, de novo, né? Não tem um alimento proibido. Né? No caso de cálculos biliares, o que tem é a necessidade de fazer uma alimentação com gorduras boas. Para que essas pedrinhas, elas com o tempo,
quem sabe conseguem ser dissolvidas, porque a bile vai sendo eliminada para o intestino para a emulsificação das gorduras. Então, com o tempo, quem sabe isso diminui. Agora, depende do estágio, essas pedrinhas não vão mais se dissolver. Mas quais são essas gorduras boas, então? Óleo de que coco. Qualquer pessoa deveria ter na dieta. Óleo de coco, azeite, manteiga, a banha de porco para cozinhar, as gorduras das carnes, o próprio abacate, né, o coco mesmo, a carne do coco, né, se você quiser bater, se você quiser usar na culinária também tem o óleo de coco ali, né, no próprio coco é uma boa gordura, a gordura dos peixes, né, e gente, para de tirar a gordura da carne, né, não tira, porque senão a carne fica sem sabor, a carne tem que ser feita com a gordura, não gosta de comer a gordura, tudo bem, tira depois que já está no prato, põe no cantinho, mas coma a carne que foi feita na própria gordura. E às vezes tem que acrescentar um pouco de azeite, porque assim, peito de frango não tem nada de gordura. Tem que colocar azeite, tem que colocar óleo de coco, tem que colocar às vezes até um pouco de manteiga. Porque precisa... Vai acabar agora. E por que precisa comer a gordura? Essa aí vai cair. Então, nossa live tá acabando, gente. Senão a gente não consegue absorver as vitaminas que só se dissolvem em gordura. Então isso também é muito importante saber. Tá, então essas gorduras que a gente falou são boas para a saúde de todo mundo. Ou seja, come a gordura da picanha, não vai deixar de lado. Não sei que você realmente não goste, mas assim, tenta comer as gorduras naturais do jeito que a natureza deu pra gente. Isso. Né? Os alimentos no geral. Isso. Então a gente vai encerrar a live aqui antes que caia, pessoal, porque a gente tá quase 1 hora falando, mas é que é muito assunto bom, né? E nossa, era a última vez esse mês que eu ia trazer a Gi pra falar aqui com a gente. Então a gente queria responder todas as perguntas de vocês, explicar tudo isso. E até estão comentando aqui, a Thaís comentou que essa live tá dando fome. É verdade, né? A gente nem falou de receita, né? A gente podia fazer uma só com as receitas. Nossa, você super Ia pode, ser legal, Gi, né? vai fazer muito sucesso no seu Instagram. A Maria falou, nossa, o tempo já tá acabando, imagina ser amiga de vocês duas, ouviria por horas. Ai, Ia fofa. ficar cansada. Obrigada, Maria. A gente fala muito mesmo, né? Capaz que ela ficasse cansada da gente. E a Valdinezaluna comentou, Gi, sempre incrível nas explicações. Ai, A Thaís obrigada, falou que Val. tá amando. E a Maria perguntou se manteiga com sal ou sem sal. Tanto faz, Maria. Tanto faz. Contanto que no pacote da manteiga, no pote de manteiga, esteja escrito creme de leite e sal, ou creme de leite e cloreto de sódio. Só isso. Isso é manteiga. Da manteiga. Então, igual skincare, gente, é importante ler a lista de ingredientes dos alimentos também. Então, a gente adoraria ficar aqui conversando com vocês por horas também, Maria. E a gente pretende, né, continuar nesse papo em outras ocasiões, mais pro futuro. Então, fiquem atentos ao meu Instagram e da Gi. Mas agora, pro mês das mulheres, a gente vai encerrar nessa live aqui. E eu quero agradecer muito a presença de todos, todo mundo que deixou perguntas, comentários. Eu espero que tenha ajudado muito vocês a ter mais bem-estar nesse momento de pandemia, que a gente passa por esse momento com... Eu sei que é muito difícil, mas com positividade, com força, para se manter íntegros, sabendo o que a gente quer. Aí, assim, as coisas mudaram e a gente tem que aceitar que mudou. O mundo agora, assim, não é de agora por causa da pandemia, né? Mas as pessoas, principalmente minha avó, sabe, assim, o mundo vem mudando muito rápido, cada vez mais rápido. E essa pandemia acho que só acelerou muitas mudanças. Então a gente tem que ver o que a gente tem agora e tirar o melhor disso. Sim, a vida continua, né? Então a gente precisa continuar se cuidando. A gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ficar sem poder sair do jeito que a gente saía, se a gente vai voltar a sair do jeito que a gente saía, mas a gente não pode deixar para cuidar da gente só depois. Sim. A gente tem que cuidar da gente agora. Agora, no momento E mais adorei importante. estar com vocês esse mês.
a todas as mulheres e aos homens que gostam das mulheres. Foi um prazer estar com vocês, foi muito bom mesmo. Eu amei também, obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. Agradeço muito as suas palavras. Gente, a Gi, quando começa a falar, todo mundo para pra ouvir, né? Porque quebra todos os paradigmas, é um conhecimento muito imenso. Obrigada, Gi, por compartilhar com a gente. Eu adorei também, foi ótimo. Então, tchau, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Nossa, talvez a gente vai voltar, hein? Já deixei um spoiler aqui. Fiquem atentos. Não sei se juntas, separadas, mas a gente vai continuar produzindo conteúdos pra vocês. Então podem mandar mensagem pra gente, vamos continuar se falando. E até a próxima. Perguntem também o que vocês gostariam de ter. A gente vai deixar umas perguntas nos nossos stories pra vocês depois. Então beijos. Eu vejo vocês logo mais.